Existe uma palavra de comando sobre a minha vida e é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo. Antigamente, alguns anos atrás, por volta de 5 anos atrás, eu era mais frequente nas redes sociais, eu postava mais, eu falava mais abertamente de algumas coisas. Só que quando eu recebi uma profecia que eu deveria gravar alguns vídeos, que o Senhor, Ele disse pra mim que sopraria o meu nome, que eu iria rodar Brasil afora, que eu ia ver com o meu olho que ele ia fazer, foi como se aquilo, de algum modo, espiritualmente falando, tivesse me despertado um medo. De lá pra cá, muitas pessoas que são minhas clientes, elas sabem as coisas que eu conto aqui, coisas que Deus fala, coisas que eu compartilho com elas, de profecias que Deus me entrega. Muitas das vezes eu tentei acelerar alguns processos de Deus na minha vida. Embora eu tivesse fé, embora eu confiasse, fosse obediente a Deus, eu tinha alguns medos e receios. E eu ia apresentando algumas coisas diante de Deus e ia agindo também. Nunca fiquei parada, sempre fui agindo e pedindo direções do Senhor. Mas em tudo na nossa vida, nós precisamos ser tratados em coisas que nem mesmo nós imaginamos que nós precisamos. Em 2023, eu engravidei em agosto. Em abril de 2024, eu tive o bebê. No final de 2023, quando foi por volta de dezembro, assim, que estava ali no início da gravidez, eu fiquei com uma vontade imensa de viajar, de tirar a carteira de habilitação, de fazer muitas coisas, como se acabou o tempo, então eu tenho que fazer tudo o que eu tenho para fazer enquanto eu estiver grávida. E agindo ali pelo impulso, coisa que eu não faço, emocionalmente falando, eu comprei uma passagem, planejei, não vou entrar em detalhes para o vídeo não ficar longo. O que aconteceu? Nisso, eu não consultei o Senhor. E ali eu não contei pra ninguém, guardei só entre eu e as pessoas que iriam viajar. Que era eu, meu esposo, meu bebê, quando eu tivesse nascido, que ele ia estar com 3 meses. Foi a data da marcação da viagem, que seria em agosto de 2024. E 2 amigas. O que aconteceu? Passou-se o tempo. Durante a gestação, Deus me ensinou, me moldou em muita coisa. E eu obedeci ao chamado. Uma das coisas que aconteceu comigo durante eu estar grávida foi quando eu tava com uma média de 2, 3 meses de gravidez. Eu ainda não tinha todo aquele sentimento, aquela coisa pelo bebê. E muita gente me falava assim: nossa, quando tu ver o teste, tu vai se emocionar. Então, quando tu fazer a ultrassom, tu ver o rosto do bebê, tu vai se emocionar. E eu não sentia isso. Então, comecei a indagar e questionar o Senhor se era algo em mim, porque eu não sentia isso. Foi quando eu pedi uma palavra do Senhor e Ele me respondeu na palavra que era Ele que me tornava uma mãe. Porque uma das minhas indagações era que, como é que tem mãe tão ruim, já que é a maternidade que muda a pessoa? E em Deus eu entendi que não é a maternidade em si que muda. É quando você se deixa passar pelo processo e ser transformada por aquilo, e Deus, Ele vai implantando coisas dentro de você que nem mesmo você imagina. Você vai se deixando ser tratada, ser moldada pelo Senhor. É o próprio Deus que faz. Enfim, tive meu bebê em abril, passou maio, junho, julho, e no início de agosto nós fizemos uma viagem. 5 dias antes dessa viagem, Deus me deu um sonho que o avião caía e nós voltávamos sem o bebê. Esse foi o sonho. Quando foi pela madrugada que eu orei pedindo discernimento, foi quando o Senhor, Ele me mostrou: você fez uma escolha sem obedecer a Deus. Então eu chorei muito, pedi perdão, apresentei meus sentimentos, falei: Deus, tu sabe quem era a Adriana ali no início da gravidez, o que eu pensava, quais eram meus medos, meu receio. Pra mim, quando eu comprei aquela passagem, eu tava comprando pensando assim: cara, agora já era, o que eu tinha de viver, o que eu tinha de curtir, era agora, então eu tenho que ir pra essa viagem. Então foi assim, dessa forma. Mas eu poderia ter consultado o Senhor e ter compartilhado com Ele tudo que eu sentia. Tipo assim: Deus, eu posso fazer isso? Deus, eu posso fazer essa viagem? Só que por que eu não perguntei? Nem eu sei, sendo que tudo eu consulto. Esse foi o erro da minha vida. Por quê? O que é o pecado? O pecado é a desobediência a Deus. A partir do momento que você entrega a sua vida pro Senhor, a sua vida pertence a Ele. Então tudo que você quiser, tudo que você pensar, falar, precisar, você precisa de fato consultar Ele, que foi o que eu não fiz. Nessa madrugada, foi por volta do dia... Eu viajei, eu acho que dia 5 de agosto, se eu não tô enganada. Eu acho que isso foi dia 1º de julho, de agosto mesmo. E aí, foi quando eu fui me arrepender, pedi uma palavra do Senhor. Foi quando o Senhor me deu lá em 2 Crônicas, onde dizia que o rei Josafá, ele não tinha consultado ao Senhor na guerra. Então, ele perdeu aquela guerra. E um profeta veio, foi usado pra ele. Foi quando ele voltou em si e consultou ao Senhor. Então, o próprio Deus disse assim: não se preocupe, nessa guerra não tereis que pelejar, porque eu, o Senhor, farei com que vocês vençam os inimigos de vocês. E foi com essa palavra que eu fui firme e confiante. Foi numa quarta-feira, minha viagem foi na segunda, 5 dias após. Um dia antes da viagem, uma profeta foi usada pra mim e ela disse: tu sabe que tu não consultou ao Senhor nesta viagem, o Senhor te dá um livramento de um acidente na estrada. Ou seja, o Senhor tinha me revelado algo de um acidente aéreo. O Senhor revelou pra ela um acidente na estrada. Ou seja, muitos eram os inimigos da minha alma. E Deus me disse o que, Adriana, nessa madrugada, né? Adriana, a tua vida não pertence mais
agora não é mais só por ti. Tem tu, tem o bebê, tem o teu casamento. Então, tipo assim, eu tenho uma responsabilidade tão grande que não era só por mim. Tinha a questão de todas as pessoas envolvidas, porque o Senhor, ele me chamou pra liderar, o Senhor me chamou por cabeça. Então, eu tinha uma responsabilidade muito grande. Então, tudo foi em oração, em propósito. E ali eu já entendia o valor. O meu peito já queimava jardim de amores pelo Mateus. Então, tudo foi diferente. Ok. Quando viajei, passei 2 semanas fora. A última coisa que eu pensava no mundo era numa viagem novamente, até porque é um custo. Isso foi em agosto agora de 2024. Então, lá o Senhor me revelou muitas coisas no mundo espiritual de Gramado, das outras cidades que eu passei, do Beto Carreiro. Quem aqui me acompanha sabe que eu falei muitas coisas a respeito disso. Enfim, quando foi dia 26 de outubro, eu estava em um culto, e lá nesse culto uma irmã foi usada pra mim, e o Senhor falava assim através dela: hoje o Senhor te enche com o renovo dele, é isso que tu precisa, o renovo, o poder dele. E nesse momento eu fui pro chão, cheia da presença de Deus, e o Senhor dizia assim pra mim, através dos meus lábios: filha, quantas vezes mais eu preciso te provar que eu sou contigo, que eu sou o teu Senhor, que eu faço na tua vida, não se preocupe. Deus sabia das minhas preocupações, o quanto eu estava renunciando para viver a maternidade, para viver o propósito. Eu trabalhei até as minhas contrações, dia 26 de abril, eu trabalhei até a noite, 8h30 da noite, eu tava com contração, meia-noite eu cheguei já com dilatação de 2 centímetros na Apivida, e pela manhã, 7h53, eu tive o Mateus, num sábado, dia 27 de abril. Ok, então, 30 dias após eu já voltei a trabalhar. E Deus sabe, assim, do meu coração, o quanto eu amo meu trabalho, o quanto sempre foi meu sonho a questão da minha carreira, da área do empreendedorismo, entre muitas outras coisas. Só que o Senhor, ele queria me ensinar o valor da família, da maternidade, que era algo que não era como se fosse, nossa, um sonho de consumo, mas assim, não que eu não quisesse, mas não era algo como se ardesse ou queimasse ou eu me preocupasse. Na minha cabeça, vou ter, mas o meu foco tá aqui na área profissional. Então, aprove o Senhor me abençoar, primeiramente, com o filho antes de algumas realizações profissionais. Então, neste dia 26 de outubro, quando Deus, ele me tomou pra mim, ele dizia assim: filha, quantas vezes eu preciso te provar que eu sou contigo, que eu vou realizar teus sonhos, teus desejos, aquilo que eu tenho na tua vida, na tua área profissional, não se preocupa, a tua área profissional tá nas minhas mãos, o teu casamento, a tua vida, o teu trabalho. Ele foi falando um monte de coisa. E dias antes eu tinha perguntado do Senhor sobre essa área na minha vida, e ele tinha me respondido na palavra um texto que estava dizendo o valor de uma mãe, e ele dizia: vive a maternidade, esse é o teu momento. E dias depois, assim, menos de 2 semanas, eu acho, foi quando ele falou isso pra mim. E dentre isso que ele dizia: filha, eu vou realizar, vou cumprir, não se preocupa, dentro de 6 meses tu farás uma viagem. Quando ele falou dentro de 6 meses tu farás uma viagem, eu achei que era coisa na minha cabeça. Eu não acreditei, porque isso fazia 2 meses que eu tinha voltado daquela que até então não tinha consultado o Senhor. Então eu pensei que era coisa da minha cabeça. Eu compartilhei com o Frank. Aí eu disse assim: Frank, Deus me falou algo, mas eu não vou te dizer o quê. Se caso se cumprir, se realizar, eu te conto o que é. Por que eu não queria compartilhar com ele? Eu não queria compartilhar porque como é que tu vai fazer uma viagem sem comprar passagem? E como é que tu vai fazer uma viagem dentro de 6 meses, sendo que isso era agosto? Setembro, na minha cabeça, já é basicamente final de ano. Então, final de ano não tinha como viajar. Ele falou dentro de 6 meses. Então, a data limite seria março. Enfim, eu agi de modo racional, não acreditei, não contei pra ninguém, só contei pra ele, nem disse o que era. Quando foi em novembro, início de novembro, olha só, uma semana depois de outubro, aí já veio novembro, e aí Deus disse assim: em 2025 tu farás um evento chamado Deus, Você e Negócio, voltado para empreendedores que empreendem e querem empreender, trazendo o seu propósito, o seu chamado e um alinhamento dos céus para os seus negócios. Esse evento eu já compartilhei com algumas pessoas. Ele já tem data marcada nos céus. Eu ainda não marquei a data, assim, ainda vou ver quando vai ser, mas o evento já está garantido, porque o que Deus falou está falado. E embora eu creia nas profecias, aquilo pra mim era surreal demais pra mim acreditar. Mas enfim, fiquei ali, meu Deus, será que sim, será que não? Ok, isso foi em novembro, quando Deus falou desse evento que eu iria fazer. Final de novembro eu cumpri um devocional de 40 dias pra me abrir um propósito, sendo que dezembro é super correria com questão de atendimento. Eu nunca parei os meus atendimentos, eu sempre atendi de manhã, de tarde, de noite, dentro das minhas possibilidades após o bebê. E me surpreendi comigo mesmo, porque eu consegui atender uma média de, acho que, quase 20 clientes cheguei a atender, isso por dia. Quem vem comigo sabe que além de durabilidade, existe rapidez no atendimento e uma consulta espiritual psicológica, porque além de onde eu vi, eu prego pra você. Enfim. E aí, tá, o que aconteceu? Quando foi dia 6 de dezembro, foi quando a moça desse devocional, o nome dela é Aline, ela postou que ela faria um evento em março em Alphaville, e foi quando eu pensei, meu Deus. E ela também recebeu confirmações de Deus. E era pra ela já ter realizado em 2024, mas o medo paralisou ela, e 2 mulheres foram usadas pra ela realizar esse evento. Então, foi quando ela postou que aconteceria. Foi quando eu vi o vídeo, eu pensei, meu Deus, será que é este evento que é pra mim ir? Só que eu pensei, não, talvez não seja. Enfim, passou a correria de dezembro, chegou janeiro. Quando foi dia 5 de fevereiro, Deus falou comigo:
Eu estava indo pro Japim, no Baratão da Carne, comprar a fralda do bebê que tinha acabado. Era 9 horas da noite, quarta-feira, e Deus disse assim: te chamei para governar territórios, para governar em lugares. Tu irás empreender em negócios. Eu te chamei para prosperar, para abençoar vidas. Tu serás uma empresária, mas o teu propósito maior é pregar o evangelho, a minha palavra. Recebi, tomei posse, falei pro Frank, faz uma oração comigo e concorda com o que eu vou dizer. E eu comecei a orar no carro e falei: Senhor, se isso que tu tá colocando na minha cabeça, essa voz que tá falando é tu mesmo, e tu tá me confirmando que eu tenho que ir pra esse evento, porque ele falou, depois de tudo isso, ele disse: tu vai pra esse evento, e veio aquela vontade muito grande de ir pra esse evento, que é a conferência em Infobot, que vai acontecer lá em Alphaville, São Paulo. E eu pensei: meu Deus. E aí eu comecei a orar com o Frank, foi quando nós concordamos e tal. Então, passou quinta, sexta-feira, sábado, dia 8 de fevereiro, eu ia para um aniversário de uma moça lá da igreja, mas o Senhor me deu a ordenança de ir para outro lugar, interceder por uma amiga minha que ela estaria ministrando, e eu ouvindo uma palavra antes de ir pro aniversário, que na minha cabeça eu ia pro aniversário, foi ouvindo a pregação que Deus falou comigo, e Deus disse essa palavra que eu vou ler aqui para você. Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia. Então, Jesus entrou no barco de Simão Pedro, pediu para afastar um pouco da praia, enquanto ele ia dar continuidade na pregação, porque uma multidão queria ouvir ele. E aí diz assim: quando ele acabou de pregar, ele disse a Simão: lança ao mar alto as vossas redes para pescar. Então, Pedro respondeu para ele: Senhor, pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? Não tinha como ele, que já era pescador, experiente, lançar de novo e colher alguma coisa. Só que ele disse: mas como tu tá falando, eu vou fazer. Então era como se Deus dissesse assim pra mim: Adriana, faz o que eu te mando, é isso, eu vou trazer uma grande colheita pra ti. E os 2 barcos, eles... Era tamanha a pesca que os 2 barcos tiveram que colher os peixes e quase eles afundavam, só que eles não afundaram. Imagine se fosse só o barco de Pedro. Então é como se Deus estivesse dizendo assim pra mim: tu vai precisar de ajuda. Agora, no momento, você está na posição de servir. E por você estar na posição de servir, vai lá pra onde eu tô te ordenando, intercede pela minha serva, porque tu também és serva. Então foi quando Deus, ele testificou essa palavra. E ele disse que haveria uma grande colheita. E no final ele disse pra Simão: eu vou transformar você em um grande pescador de homens. E ali foi a chamada. Então diz que ele e os sócios dele, em algumas versões, largaram ali tudo e seguiram o mestre. Antigamente eu tinha a percepção que se largar tudo e seguir o mestre é tipo assim: não olha pra trás, abandona filho, casa, família, tudo, vive com os olhos da fé, vai-se embora e não pensa na manhã. Hoje eu compreendo que não é isso, que o Senhor, ele nos chamou pra dominar, governar e imperar em esferas da sociedade, sejam elas profissionais, pessoais, familiares e em muitas coisas. E quando ele diz: larga tudo e me segue, o reino de Deus é em primeiro lugar, não é que você não vai administrar ou gerir as demais coisas, mas é ligado que o reino de Deus é em primeiro lugar. Esse é o foco. Então tudo isso ocorreu no dia 8 e Deus me deu essa palavra de comando. No dia 9, que foi um domingo, foi quando o Senhor, ele me deu um sonho, onde no sonho uma profeta era usada pra mim e dizia: hoje eu te encho do meu poder, tu vai pro bico do urubu do inimigo, lá o território é do inimigo, mas eu sou contigo, não temes, lá tem um povo que é meu. Corta pro dia 10, segunda-feira de fevereiro, foi quando Deus falou pra mim assim: manda mensagem pra uma pessoa. Mandei mensagem pra essa pessoa e ela me mandou uma mensagem de volta dizendo: pessoas fracas perdem oportunidades, fortes aproveitam e extraordinárias criam oportunidades. Em qual delas você se encaixa? Eu disse que eu era forte, que aproveitava, porém queria ser a extraordinária que criava a oportunidade. Tomei a iniciativa de mandar mensagem para a Aline, idealizadora da conferência Infoboys, e eu contei todo esse relato que eu estou dizendo nesse vídeo. Eu falei: meu Deus, vai ser pela fé. Então tem 3 categorias de ingresso: R$ 997, R$ 1.497 e R$ 3.497. O último ingresso, ele dá direito a um jantar estilo mentoria um dia antes dos 2 dias de congresso. Bom, eu relatei tudo e ela disse: Adriana, eu não posso dizer pra você vem ou não vem, que é de Deus, mas eu posso facilitar pra você. Então ela me deu um ingresso, porque eu falei sobre todo o custo, uma viagem em menos de um mês, como é Manaus, enfim, cara, Deus purinho. Foi quando eu fui a extraordinária. Foi quando eu disse pra ela assim: pretendo ir no de 1.497 ou 3.497 dentro das condições que você fizer. Então, eu achei que ela iria dar um desconto. E pelo contrário, ela não teve a condição, me dando um ingresso e eu indo pelo preço do outro. E eu vou pelo de 3.500, que é 3.497. Mano, Deus purinho, porque eu tô construindo, é um gasto não previsto. E eu, cara, meu Deus. E ali foi tendo só sinais e ela me respondeu na quarta-feira, no dia 12. Então foi ali que eu tive certeza. Lancei a promoção imperdível de 20 vagas. E aí foi quando tudo foi se confirmando em cima da hora. E nessa quarta-feira, dia 5, à noite, eu tô indo pro aeroporto, viajo, volto antes da quinzena, estarei indo pra esse evento na expectativa de que vou trazer muitas respostas de Deus, preparada pra fazer o meu evento também, que tem um foco um pouco diferente, mas semelhante, porque
porque o evento dela é voltado para propósito com negócios digitais. E o meu evento é voltado para propósito dentro do empreendedorismo, para quem quer empreender ou quem já empreende, mas quer trazer o foco, o seu chamado. Então, tudo aquilo que Deus me prometeu está se encaminhando para o cumprimento, porque embora os meus olhos tenham demorado, eu tô vendo de fato acontecer. E assim, não é fácil esperar o tempo de Deus, mas é a melhor coisa. Porque quando Deus ele abre uma porta, ninguém vai fechar. Pode vir o vento, tempestade, adversidade. Você prospera em meio ao deserto, você prospera em meio a qualquer dificuldade que aconteça, porque é o próprio Deus que tá te conduzindo em tudo. Então, vai vir aí novidades, mas tudo direcionado pelo Senhor, no tempo de Deus, conforme a vontade dele, que é justamente esse evento que eu irei. Muitas expectativas, guardem o coração de vocês, Deus ele já preparou tudo, então eu tinha que gravar esse vídeo antes da viagem. Esse evento que eu irei fazer é Deus, você e negócios. Foi um tema que o Senhor me deu para eu realizar esse evento em 2025. Já está tudo planejado, já tem data marcada no calendário de Deus. Só falta se concretizar. Quando, que horas? Não sei, mas aguardem que no decorrer do tempo eu tô indo como a palavra do Senhor diz, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são como o vento. Não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas eles são guiados por Deus. E é com esta missão que eu estou indo para esse congresso, sabendo que Deus ele tem grandes coisas preparadas para mim lá em São Paulo. E quando eu voltar, trago mais testemunhos para vocês.